Olá pessoal, um prazer ter você aqui novamente na nossa aula, na nossa escola bíblica digital. Estamos trabalhando, estamos estudando o livro de Jó, mais especificamente o livro, este livro que está aqui para você, da editora Cristã Evangélica, que tão gentilmente nos concedeu a permissão para podermos reproduzir este material aqui na Escola Bíblica Digital. Escola Bíblica Digital que tem o propósito de edificar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, edificar a igreja que serve ao Senhor e todas as pessoas que desejam crescer, todas as pessoas que desejam ter um pouco mais de conhecimento, que desejam ter um tempinho com a palavra de Deus. E nós estamos estudando este livro da editora Cristã Evangélica, como eu disse, e se você quiser adquirir o livro do aluno, você pode acessar o site da editora Cristã Evangélica e pedir o livro do aluno deste assunto de forma bem específica, tá bom? Sem mais demoras, eu gostaria então de já começar o assunto de hoje. Está muito interessante, muito gostoso para podermos tratar. Elifaz aconselha Jó. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto, ver o que a palavra tem a nos ensinar sobre este assunto e entendermos um pouco mais sobre o que esse texto tem a nos ensinar. Antes de mais nada, o versículo da lição de hoje é este: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42, verso 7. Esse texto é o texto da lição, é o texto principal, é o texto chave da lição de hoje. Aí eu gostaria, mas antes de continuar também, vamos lembrar um pouquinho sobre como Jó estava emocionalmente, como Jó estava se sentindo quando os amigos dele chegaram, quando os amigos dele foram conversar com ele e etc. Logo, vale lembrar esses três versículos que nós temos aqui, que são versículos da lição anterior. Se você assistiu à lição 3, você vai se lembrar desses versículos. Pereça o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Jó 3:3. Também, por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Mais uma pergunta. Lembra que a versão anterior era o capítulo das perguntas, o capítulo 3, né? Tantas e tantas perguntas foram feitas ali naquele capítulo 3. Outro verso. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? 3:23. Então, é, então são esses três versículos. Agora, imagine como estava o sentimento de Jó ao escrever essas coisas. Você deve se lembrar que Jó estava muito abatido, Jó estava muito sofrido, com muitas dores. Né? Ele já tinha perdido família, ele já tinha perdido bens, já tinha perdido saúde, que era o bem mais precioso. E hoje nós mesmos falamos que a saúde é o bem mais precioso que temos. Então Jó já tinha perdido tudo, Jó tinha perdido todas as coisas, Jó tinha perdido todas aquilo que ele tinha de bom, né? E os porquês existiam. Então ele faz, começa a fazer, junto com os seus amigos, ali alguns discursos com Jó. Começa a fazer junto com seus amigos ali alguns discursos para tentar entender o que estava acontecendo com Jó e tentar trazer algumas soluções para com Jó. Né? Jó então, chega com seus três amigos e daí então vem a grande pergunta, né? Será que ele acertou ou será que ele errou ao começar a querer ensinar Jó, ao começar a tentar, como nós podemos dizer,
entender o que estava passando com Jó, e não somente entender o que estava passando com Jó, mas trazer a solução para Jó. Será que ele acertou? Será que seus amigos acertaram tudo isso? É uma pergunta que talvez nós vamos falar. Nós sabemos que existem pessoas que fazem grandes discursos, fizeram grandes discursos na história, né? Nós temos, por exemplo, o Dr. King, que fez discursos acalorados com relação à liberdade. Essa frase, "eu tenho um sonho", é uma frase que todo mundo conhece, né? O sonho, daí ele continua: "Sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. É, pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e sorriso nos lábios." Então, o Dr. King tinha discursos acalorados, discursos que motivavam, né? Outra pessoa que tinha discursos que motivavam também, talvez alguns aqui conheçam, e quem gosta de história, principalmente de história da guerra e da história da Segunda Guerra Mundial, principalmente, deve se lembrar de Winston Churchill, né? Um estadista, um grande estadista britânico, inglês mais especificamente, britânico, que, que encarou o período da Segunda Guerra Mundial, período talvez um dos mais sombrios da era da atualidade em si, né? Eu não posso falar da história porque a história é muito longa e muita coisa aconteceu. Não podemos limitar a história somente a um período bem curto e bem próximo do que nós estamos vivendo, né? Mas foi um período extremamente difícil para a humanidade, e o Winston Churchill ele, ele motivou muitas pessoas, ele motivou muita gente com os seus discursos acalorados e encarou o nazismo ali de forma bem corajosa, eu posso dizer assim. Então, agora nós vamos ver, lógico, o primeiro discurso. O primeiro discurso que queria ajudar Jó. Capítulos 4 e capítulo 5 nós encontramos esse discurso. Ele faz, ele inicia a sua resposta ao que estava acontecendo com Jó, no capítulo 4, versículo de 2 a 6 em diante, né, reconhecendo o valor de Jó, reconhecendo como Jó ele era é, é, valioso, como ele ajudava as pessoas, como ele era próspero e etc. Né? Como ele era maduro espiritualmente e como ele era bênção para as pessoas também. E em que Jó, lá em 4:6, por exemplo, oferece uma palavra de encorajamento, né? Como Jó era um homem reto, Jó poderia ter esperança para dias melhores, porque ele era um homem reto, um homem justo, então tinha alguma coisa errada que estava acontecendo ali. Olha só os versículos que eu acabei de dizer, vamos dar uma lida juntos aqui nestes versículos. Se alguém se aventurar a dizer uma palavra, você ficará impaciente. Você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Elifaz estava falando isso para Jó. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento impecável não lhe dá esperança. Então aqui ele desafia, né? Ele está querendo colocar Jó ali numa, como eu posso dizer, trazer ânimo para Jó. Ele quer trazer ali alento para Jó. Ele quer fazer com que Jó possa possa ficar melhor, possa se sentir melhor, possa se sentir bem, não é? Ele quer que Jó seja uma pessoa restaurada. E sabe, o conselho dele não é ruim. Olha o que ele coloca, né? Mas você agora se vê em dificuldade, você se acha desanimado. Quando você é afligido, você fica aí prostrado, jogado no chão. Ele quer levantar Jó. Ele quer trazer um ânimo para Jó. Nada mais, nada menos do que isso. É isso que ele quer. Esse é o objetivo dele agora. O conselho dele não é um conselho ruim, é um conselho bacana.
Olha no capítulo 4 ainda, no versículos de 7 a 8, o que, que ele diz? Reflita agora, qual é o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Sabe, ele tem uma teologia até que correta. A teologia dele não está errada aqui, né? Se nós olharmos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, a teologia de Elifaz não está errada, a teologia dele. Ele era um bom teólogo, né, nós podemos dizer assim. Isso concorda também com o que nós temos na nossa moral. Nós sabemos que quando nós fazemos coisas boas, a tendência é colhermos coisas boas. Não é? Quando fazemos coisas ruins, a tendência é colher coisas ruins. Isso faz parte da nossa natureza, da nossa ordem moral, da ordem moral do mundo, que Deus imputou na nossa personalidade. Teve esta certeza confirmada através da sua experiência de vida, através da sua observação. Ele, inclusive, descreve no capítulo 4, do versículo 14 a 21, esse tipo de coisa, a observação que ele teve, a sua experiência de vida. Foi um momento em que a doutrina da pura e santa, a doutrina pura e santa, a doutrina divina da justiça de Deus se torna uma realidade viva ali para aquele homem, quando ele enxerga aquilo, quando ele vê aquilo. Não é apenas uma teoria. Ele fala assim: olha, eu vejo que os justos são abençoados, aquelas pessoas que fazem o bem, elas são abençoadas e as pessoas que fazem o mal não são. Ele observa isso e fala: isso é verdade. Né? Mas agora, e como sempre acontece, pessoal, assim, a visão a visão de santidade de Deus põe entra em contraste com a visão de santidade que o homem tem. Não sei se você percebe. A visão do homem sobre santidade é uma visão distorcida pelo pecado. A visão do homem sobre santidade é uma visão que entra em contraste com a visão de santidade de Deus, que é totalmente santo. De Deus que é totalmente puro e santo. A nossa visão de santidade é sim uma visão limitada, uma visão que está influenciada por nossos pecados e por nosso pecado original em si. E a visão de santidade que está sendo colocada por Elifaz é a visão do homem sobre santidade. É a visão dele sobre santidade. Enquanto a visão de Deus sobre santidade é algo muito maior. Nós ainda em nossa mente finita e tão incapaz não compreendemos, não conseguimos compreender quão grande é a santidade de Deus. Não conseguimos compreender. Mas o homem, ele quer trazer a solução, ele quer trazer o jeito. Olha só esse texto de Isaías, eu acho muito bacana. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão de santidade, ou a visão de santidade, ou como eu posso dizer, a teologia sobre santidade que Isaías tinha, não serviu de nada quando ele esteve diante daquele que é totalmente santo. Não serviu de nada, porque a santidade de Deus, ela extrapola qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então ele continua o seu conselho. Depois dele perceber que depois dele falar tudo isso, dele falar: olha, eu não consigo ver um justo, não lembro de um justo mendigar o pão, podemos dizer assim, eu não me lembro de um justo sofrer, eu não me lembro de um justo, então, por que Jó está sofrendo? Será que você acha que Jó era um cara injusto? Era um cara pecador a ponto de Deus ter que
e largar ele de mão, né? Enfim. Mas ele dá um conselho aqui interessante para Jó. Ele diz para Jó, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. O que ele faz então coloca aqui é, Jó, por que você não ora a Deus? Por que você não busca ao Senhor? Por que você não se eleva a Deus e, e fala com Deus sobre o que está acontecendo? E faz isso de uma maneira muito bonita em si, né? Leve, apele a Deus. Apresente a sua causa a Deus. Ele está falando para Jó. Eu faria isso, Jó. Eu faria isso. Então, lá em Jó capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Mas a pergunta é: Jó estava sendo disciplinado? Será que Jó estava passando por uma correção, uma disciplina? É muito complexo, né? Será que é isso mesmo? Não sei se é isso, hein? Parece-me que não, pelo que nós estamos percebendo e pelo que nós conhecemos no capítulo 2 do livro de Jó, e já passamos por ele. E já passamos por ele, inclusive. Devemos pensar em orar a Deus, independente de qualquer coisa. E buscar a Deus, independente de qualquer coisa. E quando nós oramos a Deus, independente dos nossos problemas, nós devemos lembrar que Deus é Deus e Ele pode sim resolver, Ele pode sim atuar, Ele pode sim trabalhar, porque Deus é Deus. Simplesmente isso. Então ele encoraja Jó e ele termina com com o seguinte discurso para Jó. Ele realiza maravilhas insondáveis, falando de Deus, colocando a grandeza de Deus. Agora ele coloca a grandeza de Deus aqui, porque quando nós oramos a Deus, nós sabemos que Deus é Deus. Então ele coloca exatamente isso para Jó. Milagres que não podem contar. Derrama chuva sobre a terra, e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta. Ele faz os que pranteiam a um lugar de segurança. Né? Ele continua. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre ele em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido e a espada que trazem à sua boca. Salva-os das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a boca. Essa teologia está correta. Nós olhamos assim e falamos, poxa, esse cara manja de teologia, ele conhece essa teologia, ele sabe essa teologia, ele entende essa teologia. Parece que ele é um cara que conhece de Deus, conhece a vontade ali que Deus está colocando, tal, sabe? É muito interessante isso. É muito interessante. O livro de Jó, toda vez que eu leio o livro de Jó, estudo o livro de Jó, eu mudo um pouquinho mais, porque nós começamos a compreender algumas coisas que são insondáveis ali. Mas muito bem. O discurso dele tem uma teologia correta, como eu disse. Ele fala sobre Deus, fala sobre o seu poder, fala sobre a sua justiça, fala sobre a sua misericórdia. Está tudo certo. As suas palavras estão corretas, inclusive estão corretas de acordo com o Novo Testamento, né? O Novo Testamento apoia o novo que a gente sabe que não é tão novo, né? Porque o novo ele traz à luz o Antigo Testamento, né? Sim. Mas apoia tudo isso, porque é teologia. Né? Mas sabe de uma coisa? Olha esse texto. Vamos ler juntos esse texto. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens à tua morada e nada achará falta. De nada achará falta. Você saberá
que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um peixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ou se aplique isso à sua vida. Ah, olha, tudo bem, ele era um bom teólogo, mas talvez um péssimo conselheiro. Talvez um péssimo conselheiro. Ele começou bem o seu discurso, ele falou bem, ele explicou bem, ele falou bem de Deus, falou bonito de Deus, com bastante tato, mas ele termina com a certeza dogmática de que já resolveu o problema de Jó, versículo 27. Portanto, ou se aplique à sua vida. Foi isso que verificamos ser verdade. Ele já definiu ali, olha, é isso aí que acontece. Eu já sei o seu problema, eu já sei o que está acontecendo com você. Então, para você resolver o seu problema, para você ter a solução, é isso. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Para Elifaz e os outros dois amigos, a solução era simples, né? Ou seja, Deus é justo e misericordioso. Esse era o raciocínio dele. Então, se o homem é inocente, ele não recebe castigo. Esse era o raciocínio. Se o homem é pecador, ele é castigado. Então, para Elifaz e os seus amigos, Jó estava em pecado. E o que Jó tinha que fazer era orar a Deus e pedir perdão para Deus para os seus pecados serem perdoados, e aí sim o castigo deixa de existir. O problema vai ser resolvido. Essa era a conclusão dele. Essa era a conclusão dele. Tudo bem. Nem Jó, nem Elifaz, nem os seus amigos sabiam o que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2 que nós temos registrado, que para eles lá não era capítulos, logicamente. Que nós temos registrado. Mas o problema aqui é que ele foi um tanto quanto insensível. Um tanto quanto insensível. Então ele continua. Agora ele quer defender a sua teologia, porque Jó falou com ele, Jó respondeu a ele. Agora ele quer fazer o quê? Ele quer defender o seu ponto de vista, ele quer defender a sua teologia para dizer que está certo. No diálogo desses três amigos, ele continua insistindo, Jó insiste que ele é justo. Jó ele fala constantemente que ele é justo, que ele não fez nada, que ele não cometeu nenhum erro. Olha esses textos. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É Jó que está falando isso. Jó continua, outro texto, 10:7. Embora saibais que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos, ainda é Jó falando, e Jó também, em Jó 13:13. Aquiete-se e deixe-me falar, e aconteça-me o que me acontecer. Então, Jó já estava ali, ele viu que ele falou, poxa, não sou culpado. E por que eu estou passando por isso? Qual é o meu pecado? O que eu tenho pecado? Por que eu estou sendo castigado? Então havia ali um conflito, né? O segundo discurso de Elifaz, então, depois que Jó argumentou algumas coisas, eu não vou falar sobre esses argumentos de Jó agora, mas o segundo discurso de Elifaz, então, mostra como os três amigos estão ficando mais duros em sua posição, porque eles querem defender a sua posição. Né? Elifaz mostra a preocupação, mostra a preocupação lá no capítulo 15, no versículo 4, por exemplo. Capítulo 15, versículo 4, ele mostra ali a sua preocupação. Não vamos ler o capítulo 15, versículo 4 agora, mas você pode pegar a sua Bíblia e ler esse versículo. Há uma lógica na colocação, mas uma lógica diabólica. Capítulo 15, versículo 4, eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 15, versículo 4. Capítulo 15, versículo 4. Vamos lá. Tornaras vão o temor de Deus e diminuíste a devoção a ele devida? Em outras palavras, ele tá colocando que, olha, será que é inútil fazer tudo isso? Eu coloquei numa versão
da Bíblia, inclusive eu coloquei a versão aqui, a versão chamada O Livro, que diz o seguinte, a resposta de Elifaz: Tu és considerado como sendo um sábio, e no entanto, acabas de expor toda a sua tola conversa. É bem interessante como eles colocam, é quase uma paráfrase aqui, né? Não vale mais do que um saco cheio de vento. Não deverias. Eu estou lendo, é isso mesmo. Não vales mais do que um saco de vento. Não deverias ter direito de falar tão incessantemente. Que utilidade pode ter essas palavras? Não temes tu a Deus? Não reverencias? Que é o trechinho do versículo 4 que eles colocam. São os teus pecados que te ensinam a falar dessa maneira? As tuas palavras baseiam-se na astúcia por um lado e na decepção por outro. É exatamente assim, ou seja, o discurso dele começa a mudar, o discurso de Elifaz começa a ser duro com relação a Jó. E é uma lógica, como eu disse, uma colocação até uma lógica diabólica, como na pergunta de Satanás lá no capítulo 1, versículo 9. Porventura, Jó realmente teme a Deus? Né? Lembra que Satanás fez essa pergunta lá para o Senhor. Nem Elifaz, é, nem Elifaz, nem Satanás entendiam por que ou como que uma pessoa poderia ser fiel a Deus sem receber uma recompensa. Satanás ele não entendia isso e Elifaz também não entendia como que alguém pode ser fiel a Deus e não ser recompensado por isso, não ter recompensas por isso. E sabe, o que é triste é que muitas pessoas hoje têm essa mesma visão. Pessoas que acham que o fato delas serem fiéis a Deus, Deus obrigatoriamente converterá a elas bênçãos, bem-sucessão, prosperidade e etc. Né? Então é uma teologia que não se sustenta. Não se sustenta. É essa teologia que Satanás tem na sua mente aqui e ele faz também tem. Como pode alguém que é fiel a Deus não ser abençoado, não receber recompensas de volta? Perceberam isso? Muito complexo. Tem que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? Há uma outra ironia lá em 15:8. Olha aqui 15:8 diz: Você costuma ouvir os conselhos secretos de Deus? Só você pertence à sabedoria? Quer dizer, o Elifaz já começa a dar uma bronca aqui, né? Olha, é só você que tem sabedoria, Jó? Que negócio é esse? É só você que entende os conselhos de Deus? E ele continua no versículo 9 e 10. Que é que você sabe que nós não sabemos? Que compensação tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito velhos, muito mais velhos que seu pai. Seria mais ou menos assim que ele estaria dizendo, né? Jó, quem você pensa que é, rapaz? Você acha que sabe de tudo? Você acha que tem todo entendimento? Nós temos experiência também, e do nosso lado existem várias pessoas experientes, anciãos que, vários anciãos que falam conosco, que nos ensinam, e você acha que é mais esperto que todos esses? Acha que Deus ouve só você? Que arrogância é essa? Só faltou falar isso, né? Mas ele continua, versículo 11. Não lhe basta as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Seria como se ele estivesse falando assim, olha, Jó, será que o que nós estamos falando para você não é suficiente? Seja humilde e aceite. Mas Jó não podia aceitar, porque eles estavam falando para Jó que Jó estava em pecado. E Jó estava em pecado, e justamente pelo fato dele estar em pecado que ele estava sofrendo. Então Jó falou, não posso aceitar. Como que eu vou aceitar isso? Posso aceitar. Então, o que nós percebemos é que ele queria mais agradar, mais vencer o seu argumento do que propriamente ajudar a Jó. Naquele ponto, no segundo discurso,
ele queria mais ter razão em seus argumentos, naquilo que ele colocou, na sua teologia propriamente dita, do que simplesmente ajudar a Jó. E simplesmente ajudar a Jó. Às vezes é muito difícil, não é? As pessoas confessarem que não sabem explicar os caminhos de Deus. E sabe, essa é uma virtude que todos nós, principalmente estes que ensinam a palavra, deviam ter. Às vezes, chegar para as pessoas que estão sendo lideradas, que estão sendo conduzidas na palavra, e falar: eu não tenho explicação para isso, eu não sei a resposta disso. A única coisa que eu sei é que Deus está no controle e que Ele sabe. Mas, justamente pelo fato das pessoas não conseguirem falar isso, que grandes aberrações teológicas estão surgindo na cristandade hoje. Aberrações do ponto de acharem que Deus não é onisciente e onipotente. Aberrações do ponto de pessoas acharem que Deus não sabe todas as coisas e que as coisas que acontecem podem pegar Deus de surpresa. E que Deus não é soberano. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado. A arrogância dos homens fazem com que a santidade de Deus seja ocultada, seja escondida. Homens querem explicar tudo sem saber absolutamente nada acerca de Deus. E nós realmente sabemos quase nada acerca de Deus. Somente aquilo que Ele deixou revelado em Sua palavra dele mesmo. Passando daquilo, não sabemos nada. Literalmente nada. Mas então, passando esse momento que eu acabei de passar para vocês aqui, eu não estou aqui para pregar, né? Estamos aqui estudando o livro de Jó. Nós temos um outro versículo aqui, né? Ih, rapaz, eu acho que eu não excluí aqui. Esse aqui, o terceiro discurso de Jó. O terceiro discurso de Elifaz, Jó capítulo 22. E aqui então, Elifaz já é direto. Já falei de forma amável. Já defendi o meu discurso, agora eu vou acusar. Se você não está ouvindo, é mais ou menos isso, tá, pessoal? É mais ou menos isso aqui, né? Terceiro discurso, então, nós encontramos, depois desses dois primeiros discursos, ele vem querendo colocar aqui que Jó, ele realmente não deve estar vivendo a justiça de Deus. Jó afirma que Deus parece ser totalmente injusto. Tudo bem, Jó, ele entre esse segundo e o terceiro discurso, Jó afirma que ele atormenta os inocentes. Deus, atormenta os inocentes e que Deus abençoa os perversos. Jó aqui está, irmãos, naquela luta, naquela dor, naquela dificuldade, naquela pressão, naquela angústia, e ele está aqui argumentando, ele está pensando, ele está ouvindo essas coisas e pensando: poxa vida, Deus atormenta os inocentes, porque eu sou inocente. O que eu fiz? Eu não consigo enxergar o que eu fiz, e Jó pede para Deus: revela a Deus, mostra para mim o que eu fiz. Mas enfim, ele faz isso. Ele mostra, ele atua dessa forma, ele age dessa forma. Mas versículo 21 ele coloca isso: por isso, como podem vocês consolar-me com estes absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Aqui é Jó falando ainda. Só que aqui é lá na frente, depois do capítulo 20, no capítulo 21, depois de Jó pensar, depois de Jó argumentar. Então ele vira para os amigos e fala: ei, como podem vocês me consolar com esses absurdos que vocês estão falando? Com essa loucura que vocês estão falando? O que sobra das suas respostas é pura falsidade, é mentira. Porque eles ali já deram um veredito. E para eles, Jó estava erradaço, né? Ele estava zoado mesmo com Deus, entendeu? Então, no último discurso, a lógica de Elifaz é que constrange ele começa a caluniar Jó, ele começa a acusar Jó. Começa a acusar Jó sem fundamento algum.
sem fundamento nenhum. Olha a pergunta que ele faz. Pode alguém ser igual, ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Pode ter prazer, que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Olha, primeiro aqui ele já começa a colocar Jó como alguém, olha, se você fosse justo, então ele já falou que Jó não é justo. E se você se lembra, mas o próprio Senhor, nosso Deus, lá no nos capítulos iniciais, falou que Jó era justo. Então ele já começa a acusar aqui, ele já começa a falar, né? Ele já começa a acusar de uma forma muito pesada Jó aqui. Antes mesmo de entrar nas acusações, ele lança algumas essas perguntas inquietantes para Jó. Antes mesmo dele ele entrar nas acusações diretamente no que está acusando, ele já começa a fazer essas perguntas que são perguntas que já irritam Jó, porque Jó não está passando por isso. Irmãos, é verdade que a nossa virtude, a nossa virtude, ela não traz lucro nenhum para Deus. Isso é verdade. O homem para Deus é a criatura, sabe? E muito menos os nossos pecados traz prejuízos para Deus. É assim. Mas isso não significa que Deus seja indiferente conosco, indiferente com relação à nossa conduta moral. E aqui existe uma ironia. Deus não é indiferente conosco. Prova disso, torna a dizer, é o que Deus fala de Jó lá no início do livro. Deus falou que Jó era um homem justo e íntegro. Isso mostra que Deus ele observa, que ele sabe, ele se importa com a nossa conduta moral, sim. Mas nada que possamos fazer vai alterar Deus. Vai alterar Deus. Sabe, nós precisamos saber ouvir mais o que sofre para podermos ouvir os gemidos do coração dessas pessoas. Às vezes, as pessoas esquecem de que, ao ouvir, nós temos que ouvir e ouvir muito para entendermos as dores do coração. E era o que ele faz, não estava conseguindo fazer aqui. Era o que ele faz, não estava conseguindo fazer aqui. Ele estava completamente alheio a qualquer situação, a dor que Jó estava passando, e a questão ali era simplesmente acusar. Agora, era falar: você é injusto, você está em pecado, então você está sofrendo. Olha o versículo 22 e 21. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Olha, esse tipo de versículo é um versículo que muitas pessoas usam hoje. Muitas pessoas usam hoje, enganosamente, fora do contexto ao qual ele está aplicado. E muitas pessoas falam: olha, sujeite-se a Deus, você dê a Deus o seu dinheiro, dê a Deus isso, dê a Deus aquilo, porque a prosperidade vai vir na sua vida. Desafie Deus, desafie, faça isso, faça aquilo. E aqui foi o que ele falou para Jó: sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Você acha que Jó não estava sujeitado ou sujeito a Deus? O que acha? Acha que essa afirmação está correta? Será que Jó não estava ali sendo um homem temeroso a Deus? Um homem reverente a Deus? E torno a dizer para vocês, meus queridos que estão aí me ouvindo, o fato de você questionar Deus, de você perguntar coisas para Deus, não quer dizer que você não seja um temente a Ele, não quer dizer que você não seja uma pessoa fiel a Ele. Isso só quer dizer que você tem um relacionamento com Ele, relacionamento tal que te dá a liberdade de conversar com Ele sobre os seus dilemas. Então, o que você acha? Que estava certo ao falar isso para Jó?
Elifaz não estava nem sabendo o que estava dizendo. Ele não sabia o que estava dizendo. Tanto não sabe que quando nós chegarmos lá no capítulo 42, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí você vai se lembrar disso aqui. Era um teólogo, entendido da palavra, mas que não tinha a visão que deveria ter do problema. Não tinha nem como ele saber, mas ele tinha que olhar um pouco mais para o coração daquele homem. Não tem como nós trazermos aconselhamento bíblico sem teologia. Eu amo teologia. Não tem como nós aconselharmos uma pessoa sem a teologia. Aconselhamento bíblico. Não tem como nós ajudarmos as pessoas a transformarem o seu estilo de vida do ponto de vista de Deus sem uma boa teologia. E a teologia saudável, ela encaminha a pessoa à vontade de Deus e não a conclusões errôneas, como muitos hoje gostam de tirar. Elifaz estava equivocado, mas essa era a teologia dele, vigente do seu tempo, o ensinamento comum, a teologia comum do seu tempo, de que o justo que está bem com Deus prospera e quem não está bem é castigado. Mas Jó era justo. Jó era justo. Sabe, no aconselhamento, a pergunta por quê aparece muito. Aparece muito. Por que isso? Por que aquilo? E por que a pessoa sofre? Né? Por que a pessoa ela passa pelas coisas? A pessoa sofre, e esse livro, o livro Aconselhamento Cristão de Gary R. Collins, da editora Cristã Evangélica, ele coloca essa questão aqui de uma forma bem interessante, está resumida aqui. Né? A resposta dos porquês. Então ele coloca assim, ó, a pessoa sofre porque faz parte da raça humana decaída, a pessoa sofre porque por ser descuidada ou descuidado, a pessoa sofre por estar exposto a moléstias, a vírus, a doenças, etc. A pessoa sofre por não fazer exercícios físicos e por não fazer dieta e por não se cuidar também. Meu avô costumava falar que peixe morre pela boca. Deixa eu contar para vocês. Certa vez eu sofria muito com bronquite e eu comecei a fazer um tratamento que o médico me cortou comer chocolate, eu era criança, mascar chiclete e comer peixe. E eu comi o chocolate, né? E aí meu avô virava para mim e falava, rapaz, olha, peixe morre pela boca. E, logicamente, é isso que eu quero dizer. Por que peixe morre pela boca, né? Porque ele vai lá, tá com fome, ele quer comer aquilo que ele está vendo pendurado, independente de qualquer coisa. A pessoa sofre para ajudar a outros a crescerem e amadurecerem. A pessoa sofre para ensinar sobre Deus e produzir caráter e perseverança nas pessoas. A pessoa sofre para compreender e cuidar mais eficazmente de outros. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento é inerente. Boa teologia, péssimo conselho. E aí, como vamos lidar com isso? Precisamos de discernir para aproveitar bem o discurso de Elifaz. Porque o discurso dele é muito bom teologicamente. É verdade que não pode haver conselho, como eu disse, conselhos bons sem teologia, sem uma boa teologia. Mas teologia não basta. Só teologia não basta para o aconselhar. Tem que ter também simpatia, tem que ter também paciência, tem que ter também o bom ouvido para ouvir, tem que ter também o saber escutar, tem que ter também o se colocar-se no lugar, tem que ter também misericórdia. A boa teologia de Elifaz pode nos dar uma boa visão sobre a santidade de Deus, sobre como Deus é tremendo, como Ele é maravilhoso, como Ele fez todas as coisas e como Deus é Deus. Vamos pegar o que é bom da teologia dele, mas quando falarmos de aconselhamento, vamos tomar muito cuidado para não chegarmos às nossas conclusões de forma precipitada, achando que nós temos a resposta para todas as coisas. E a grande verdade é que nós
não temos a resposta para todas as coisas. Que Deus abençoe vocês e que essa aula possa ter servido para você de uma maneira muito especial. Que ela possa abençoar a sua vida e que nós possamos aprender de que o fato de você estar passando por um sofrimento não necessariamente seja algo que está vindo em consequência de alguma coisa que você está fazendo. Essa ideia de que se você está sofrendo é porque você está em pecado não é tão exato assim. Não é tão exato assim. Você pode estar sofrendo porque você não faz exercício, ou porque você não faz uma dieta, você pode estar sofrendo porque você fuma, ou porque você bebe demais, você pode estar sofrendo porque você não cuida da sua saúde. Não é porque você está em pecado. Agora, nós sofremos simplesmente por nascer, por sermos homens, fazemos parte desta humanidade caída. Por isso que nós precisamos de Jesus. Crer no Senhor Jesus. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida, para que um dia possamos nos libertar deste sofrimento, nos livrar totalmente deste sofrimento, o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar, estarmos com Ele nos ares. Ou nós irmos nos encontrar com ele antes. Como ele disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Espero que você que está assistindo essa aula compreenda tudo isso e que tudo isso sirva para o seu crescimento, para a glória e honra de nosso Deus. Bom, que Deus abençoe você e que semana que vem você assista a próxima aula e seja feliz. Deus abençoe.